Fala pessoal, esse aqui é o canal de corte oficial da Roda dos Lobos, o nosso podcast da sabedoria. Ativa o lembrete, deixa o like e fica atento, fica inscrito aqui, que todos os dias tem um corte novo para encher sua mente de sabedoria. Fechou? Esse é o canal oficial. Pablo Marçal, tá na sua alcateia ou não? Cara, eu sinceramente não sei. Por quê? Ele tá no stand-by, por quê? Esse é um cara que tá totalmente stand-by pra mim. Porque, gente, falando bem rápido, né? Eu concordo com muita coisa que ele diz, eu acho que é um cara muito sábio, muito inteligente, só que existem posturas dele que não tem como. Uhum. Principalmente na época da eleição, sim, ele despirocou de uma maneira que foi... Não tem como tu dizer que aquilo ali é atitude de cristão. Beleza, concordo. Então... Tipo assim, eu concordo com o que você tá falando. Não sei nem de que atitude você tá falando, mas eu concordo que existem... Sabe quando a gente separa a arte do artista? Sim. Que é tipo assim, você saber separar que de fato tal, mas isso aqui não é uma atitude que condiz com um cristão. Com certeza. E atitudes que não condizem com cristãos, às vezes nós teremos várias durante a vida, sabe assim? Com certeza. Não, por exemplo, a do Pablo Marçal até consigo te citar. Da cadeirada? Não, calma. Existem, a gente sempre fala, os fins justificam os meios, só que os isso fins qualificam... Os meios qualificam os fins. E aí, quando ele os meios qualificam o fim. Tá. Se você tomou várias atitudes erradas para chegar no fim certo, tá errado você. Porque existe uma qualificação no meio para poder o fim fazer sentido. E quando ele chama um cara de... Ele chama de maconheiro? Não lembro o que ele chamou o outro lá. De cheirador. Cheirador, né? Sem ter prova. E ele pega uma prova falsa. Ele fica chamando o outro de estuprador só para irritar, porque ele sabia que o cara ia irritar. Tem várias atitudes ali que, cara, tu fala disso aí, não tem como. Então, do Pablo Marçal é isso. Sinceramente, eu sempre converso com os amigos meus e eu falo, olha, eu não sei o que pensar. É um cara que eu não sei o que pensar. Mas... ele sempre pende mais para um lado não do que sim. Com certeza é um cara que eu um dia quero conversar, quero sentar e quero conversar, mas discordo de algumas coisas que ele falou do evangelho, discordo de algumas posições dele de versículo, discordo também de atitudes que ele tomou. Nesses quesitos, que eu realmente... Mas eu ainda o ouço em alguns aspectos. Porque eu acho que é um cara muito sábio, ele tem os caras assim que eu falo, que isso aqui igual eu falei, eu não concordo com tudo que ele... Eu fui cancelado porque eu falei que ia votar nele. Eu tô pra gravar, eu vou gravar o Marçal Talks com ele. Eu vou até levar você no dia lá, ô João. Bora. A gente tá pra gravar o Marçal Talks. Eu tava com ele agora, pô. Eu fiz um evento junto com a galera e nós fizemos o Wolf Day. Contratamos ele tava lá. Na verdade, ele nem foi contratado, ele foi voluntário e segundo ele, Deus incomodou pra ele estar lá. Enfim, isso é história pra backstage. Mas ele é um cara, igual eu falei pra você, não assino tudo que ele fala, não concordo com tudo que ele fala, mas eu admiro muito e reconheço que ele é um cara que tem muita sabedoria. Com certeza, isso eu concordo. Isso eu concordo. E sabedoria prática, sabe assim? Sim. E eu percebo, e vou te falar também uma outra coisa. Você é um dos caras que mais conhecem a Bíblia que eu conheço. Você é um desses caras. Eu acho que eu comentei isso com você, João, não sei. Você é um dos caras que mais conhecem a Bíblia que eu conheço. E o Pablo também. Eu vou te falar. Não, um dia eu vou conhecê-la assim pra gente bater um papo. A gente vai ter que fazer a Roda dos Lobos nós três aqui. Eu ainda discordo de bastante coisa, por hora, né? Mas sabe o que é doido? Eu acho que discordar é saudável. Sim, com certeza. E eu acho que nós iremos todos discordar. Eu não tô defendendo ele não, tá? Porque tá parecendo que eu não sou só advogado, Pablo. Porque assim, deixa eu te falar uma coisa muito doida. Quando você vira pai, você sempre quer fugir de brigas. Então, antes de eu ser pai, eu era um pouco mais descompensado em certas coisas. Eu falava coisas mais duras. Mas, cara, quando vira pai, tu fala, cara, eu não quero ser esse tipo de gente. Então, eu sou chamado mais de paz e amor. Glória a Deus por eu ser chamado de paz e amor. Isso que é o papel do crente. De Benjamim. Eu não sou eu sou pacificador. A minha mentalidade de pacificadores. Eu quero ser esse cara. Apesar de eu ter o espírito de querer atacar o pau, ser muito divisivo. Tipo, eu conheço o Iago Martins, vocês conhecem ele? Ele é dos dois deles de teologia. Já ouvi falar. Ele é um cara combativo, que ele é muito certo, mas ele me ensinou a ser crente de uma maneira diferente. Isso que é muito doido, porque o Iago, ele é extremamente combativo. Ele chama o Deus Leonardo de falso profeta e de satanista. Mas, tipo assim, ele tem argumento pra isso. Mas isso é muito doido. De todos os crentes que eu conheci que sabiam muito, ele é um cara que sabe muito, ele me ensinou o amor de Cristo como ninguém. E eu respeito muito isso. O Pablo Marçal, ele me ensinou uma coisa, por isso que eu ainda... Que é justamente na época que eu tava quase parando
quase parando de fazer vídeo, de verdade. Ele mandou uma mensagem pra mim. Eu sei, eu já vi essa história na internet. Ele mandou uma mensagem pra mim e ele disse, olha, você tem um grande futuro. E foi justamente no dia... Foi que eu vi isso, mano. Eu vi. Foi você que me falou? Justamente no dia que eu estava quase parando. Foi você que me falou, que ele falou, você ainda vai ser grande, não foi você que me falou, não? Foi alguma coisa assim. Eu tenho a mensagem dele salva até hoje. Então, tipo assim, apesar de discordar, apesar de não... Cara, ele foi importante pra minha trajetória. O David Leonardo não tem esse apego todo, mas também não tá com o pau, Deus é do capeta. Não, cara, não sei, não conheço. O Pablo eu já acompanhei mais coisas. Então, olhando pra ele, eu fico muito dividido com o quê? Mas certo é que ele foi importante pra minha história. Mas é que assim, cara, igual eu falei pra você, eu sempre dou o benefício da dúvida pro acusado. Isso aí é um princípio meu. Uma vez que o acusado está em uma posição de liderança. Eu não faço isso com todo mundo, é com quem está em posição, porque eu entendo que liderar exige atitudes e coisas que as pessoas que estão abaixo da linha da liderança não vão entender nunca, entendeu? Tipo assim, nunca vão entender, é igual, enfim. Sim. Mas considero o Pablo um cara sábio e eu gostaria muito de ver um papo, nós três aqui falando de Bíblia. Bora. E eu queria falar sobre discordância, é um negócio muito doido, porque, cara, o que mais tem envolvendo o cristianismo é discordância. Existem, se eu não me engano, 46 mil denominações. Cara, 46 mil denominações, então tem muita discordância. Então, assim, eu discordar de alguém, pra mim, não é o suficiente pra eu dizer que ele não vai pro céu, ou que ele é falso profeta, ou que ele é não sei o quê. Porque... Não é isso que a gente tá fazendo, né? O negócio da alcateia, né? Não, é o que a gente tá fazendo, eu sei. Mas eu digo assim, igual você citou algumas pessoas, tem uma galera que faz isso, né? Então, tipo assim, se o cara não segue a minha linha que eu acredito aqui, então ele é falso profeta. E aí eu falo assim, cara, então, se você tá me dizendo que a sua linha é a única possível de salvar alguém, você tá me dizendo que eu tenho uma em 46 mil chances de ser salvo. Porque existem 46 mil denominações e todo mundo diz que é a certa. Então, assim, é por isso que, cara, eu me apego a um Jesus, meu irmão. Eu falo pra você, dentre todas as igrejas e todas as denominações, sabe qual que eu fico? Com a clássica. A clássica era Tiago, João, Pedro, aquela galera. Eu olho pra... Assim, é por isso que, falando sobre isso aí, da questão de... tu falou que... Por isso que eu demoro a trazer esse tipo de debate pra internet. Porque as pessoas não têm maturidade pra ouvir. Eu chamar alguém de falso profeta e satanista não é condená-lo. Olha que coisa interessante. Paulo fez isso. Paulo, ele chama duas pessoas, ele fala bem assim, eu entrego eles a Satanás, vírgula, para que eles sejam salvos. Ou seja, você chamar alguém de falso profeta e até satanista, que nem o Iago fez, não é condená-lo. Ele fala, você está tendo atitudes de falso profeta e atitude de satanista. Porque a Bíblia fala em Filipenses capítulo 3, no verso 18, olha que coisa... Esse versículo é o que mais fala comigo esses dias. Inimigos da cruz são aqueles que vivem de alimentar seu próprio ventre. O que é alimentar seu próprio ventre? É você só dar voz ao seu próprio desejo, ao desejo dos homens. Porque quem falou isso? Jesus. Ele fala, vai de reto, Satanás, porque você só pensa em coisas humanas. Em Gênesis capítulo 3, Deus condena a serpente a quê? A se arrastar pelo seu próprio ventre, a só pensar em coisas humanas. Quando o diabo tenta Jesus lá no deserto, ele só oferece para Jesus coisas humanas. Mesmo levando Jesus para o lugar mais alto que tinha, ele fala, olha para baixo, eu te ofereço a terra. Porque tudo que o diabo pode te oferecer é a terra. É por isso que só Jesus pode te levar pro céu. Então a sua alcateia ficou vazia. Acabou os nomes, só isso. Não, é porque também cada nome aqui dura 2 horas. Eu quero da minha alcateia. Você é meu parceiro. Bate aqui, foi então. boa, foi boa. Tamo junto.